Boa noite, irmãos. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, na Quarta do Poder, na última deste ano, que era para ser semana que vem, mas como eu coloquei no grupo, né, devido às festividades, né, o Ministério da Mulher, então, decidiu fazer hoje. As festividades de Natal ali, né, enfim. E eu fico feliz, estou muito feliz por estar aqui. Jamais pensei estar hoje aqui, mas eu quero confessar uma coisa. Na primeira vez que eu transmiti a mensagem aqui, na igreja, deste livro, acho que foi para a Rosa, no lugar da Rosa, eu acho que foi. Eu folhei esse livro todo, e olhando, né, o índice, depois cada mensagem, e cheguei a esse aqui, o último. E eu tirei uma foto, peguei meu celular e tirei uma foto. Eu amo esse tema. Eu acho lindo este tema. E eu pensei, Senhor, eu vou guardar isso aqui comigo. Se algum dia eu tiver a oportunidade de transmitir esta mensagem, em qualquer ocasião, em qualquer igreja por aí, eu já tenho ela comigo. E, para minha surpresa, até me arrepio, sinceramente. Há 2 semanas atrás, as meninas chegaram para mim e disseram, Nita, você pode fazer o encerramento do Ministério da Mulher, assim, encerramento não, a mensagem final do Ministério da Mulher? Aí eu lembrei do tema, falei, meu Deus. Então, eu não tenho dúvida que foi Deus que impressionou vocês a me convidarem a transmitir essa mensagem hoje. Eu não tenho dúvida disso. Porque lá no começo do ano, eu pedi para Deus que eu queria transmitir essa mensagem, não aqui, não pensei aqui. Eu achei que seria a Luciana que ia fazer. Porque ela fez a abertura, e pensei, ela vai fazer o final. Mas eu quero ter essa mensagem comigo para algum dia eu transmitir essa mensagem. E Deus me deu essa oportunidade. Então, eu louvo a Deus por isso. Porque não foi em vão. Foi Deus direcionando. E Deus sabia do desejo do meu coração de fazer isso, de transmitir essa mensagem. E Ele me deu essa oportunidade. Então, eu louvo a Deus e agradeço por isso. Eu acho, como eu falei, eu acho esse tema lindo, maravilhoso. O Ministério dos Anjos. Como vocês já viram, nós já cantamos aqui, né, os hinos. E depois a Ellen, com essa linda voz dela, né? Está lá, cantou essa música também, que eu já pedi para ela cantar também. Falei, Ellen, logo que eu soube, né? Ellen, canta aquela música. Ela disse, tudo bem, vovó. E ela estava gripadinha e tudo, mas no fim deu certo, né? E Deus, ela foi melhorando, e hoje, né, ela conseguiu cantar. Então, o Ministério dos Anjos. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Temos um anjo do nosso lado. E vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 34, no versinho 7. Salmos 34, versinho 7. Que podemos dizer de cor. Todo mundo sabe esse verso de cor. Está na letra da música da Ellen, né, também. Vamos falar todos juntos? Vamos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Depois vamos estudar esse tema, mas vamos lá sobre esse versinho. Vamos lá ainda no Salmo 91. Vamos ver lá o Salmo 91. 91, o versinho 11 e 12. Salmos 91, 11 e 12, que todos nós conhecemos também. Vamos falar juntos? Que diz assim, porque aos seus anjos, vamos falar juntos? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. O versinho 12, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não, aonde? Em alguma pedra. Amém? Amém. Amém por isso. Deus é maravilhoso, nós sabemos disso. E ao estudarmos a mensagem de hoje, vamos ver, ampliar um pouco mais
essa bondade de Deus em enviar os seus anjos para estarem conosco. Deus governa o universo, não só o nosso mundo, o universo, usando anjos como seus servos fiéis. Eles participam do grande conflito e protegem o povo de Deus e coopera para a salvação das pessoas. Eles nos cercam diariamente com cuidado real. Entender isso, eu acho que nos traz um temor santo. Saber que Deus nos ama tanto, né, que Ele manda um anjo para estar do nosso lado cada dia. Existem dois mundos, o visível que nós vemos e o invisível, que é o mundo dos anjos. Eu vou ler, aliás, Ellen White, toda a mensagem aqui do livro aqui, vem falando sobre a verdade sobre os anjos, a mensagem todinha. Tem mais dois textos de testemunhos seletos que vamos citar depois. Então, eu não vou citar cada vez, né, o Ministério dos Anjos, né, a verdade sobre os anjos, porque tem muita citação desse livro, a maioria. Então, tudo que for de Ellen White, vamos falar desse livro. A maior parte da nossa vida acontece no que a gente vê, correto? No que a gente vê. Me ajudem. Por exemplo, trabalho, o que mais que a gente vê? Me ajudem. Boletos a pagar, correto? Consultas médicas, exames médicos, não é isso? Farmácia, não é isso? No nosso dia a dia. Trabalho, pressão do trabalho. Os que trabalham na roça, em casa e em outras, nos outros departamentos, né, que precisamos. A Márcia como enfermeira, né, o Doni como TI, né, e enfim, nos diversos empregos que existem, né, e os que trabalham na agricultura, que é a nossa maioria aqui, né, do Córrego do Manteiga. Então, mesmo que os que trabalham por conta, também eles se pressionam. Eu tenho que terminar esse trabalho hoje. Eu preciso terminar esse trabalho amanhã. Então, é o nosso dia a dia. Então, a gente se pressiona. Mas os anjos, como já falamos, eles estão sempre conosco. Mas quando que eles foram criados? Desde quando que eles existem? Lá em Jó 38, 7 diz, eu vou só citar alguns versos para a gente ganhar tempo. Jó 38 disse que eles existem antes da criação da terra. Eles já existiam. A relação do mundo visível com o invisível, o ministério dos anjos, Deus, assim, deixa bem claro aqui nas Escrituras, vamos ver alguns versos. Muito claro, a missão do mundo invisível dos anjos na nossa vida. Então, está em toda a Bíblia, bem como nos escritos de Ellen White. A Bíblia não trata os anjos como contos de fada, como a gente vê nos desenhos animados, nos filmes, essas coisas assim. Mas como uma parte real, né, como seres reais na vida humana. Existem dois extremos. As pessoas que romantizam, até adoram anjos. Mas nós devemos adorar o Deus dos anjos, e não os anjos. E tem muita gente também que vive como se os anjos não existissem. Nem acreditam. Né? Mas eles existem e são reais. E vamos ver muitos versos na Bíblia, né, Deus falando sobre os anjos. O objetivo, né, dessa mensagem hoje, à luz da Bíblia, do Espírito Santo, como eu já falei, né, é mostrar quem são os anjos. E quem são eles? O que eles fazem de fato? O que isso muda na minha vida, na minha experiência espiritual, a minha vida espiritual? Lembra daquela história lá de 2 Reis 6,17? Quando o servo de Eliseu, vou só contar a história para a gente ganhar tempo. Quando Eliseu veio aquele exército inimigo
para, né, massacrar, acabar com Eliseu. E quando o servo dele saiu e viu aquele monte de soldados inimigos para acabar com Eliseu, ele ficou apavorado. Então, o Dom já colocou lá, né? 2 Reis 6,17. É isso? Não, está no Salmo 91. Enfim, mas e Eliseu orou, pedindo que Deus abrisse os olhos do seu servo, para que ele, os olhos da fé, para que ele visse. E ele viu o quê? Está no texto ali. Ele viu o monte, estava cheio de cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Eram mais os que estavam com Eliseu do que os inimigos. E Deus também, Ele quer abrir os nossos olhos hoje. Também, os nossos olhos da fé. Em Salmos 8, 4 a 5, quem são os anjos? Lá em Salmos 8, 4 e 5 diz: que é o homem para que deles te lembres? Pouco menor do que os anjos, o fizeste. Eu creio que aqui está se referindo a Adão e Eva, né? Porque menor do que os anjos, nós estamos aqui neles, nos anjos, né? Aqui ou aqui, né? Hoje, na nossa geração, né? Exceto alguns ali, né? O Denilson, o Léo, né? O Doni, alguns ali, o Juvécio. Mas o pecado degenerou a raça humana e nós fomos diminuindo, né, com o tempo, por causa do pecado. Mas anjos são seres criados e não deuses. Não são espíritos de mortos, como alguns dizem. Né? Então, virou uma estrelinha. Ele está vendo a gente lá do céu. Lá, né? Como existem a crença. Não. Eles são reais, são poderosos, muito mais inteligentes do que nós, mas eles são servos. Como já falamos, ele já existiu antes da criação do mundo. E Hebreus 1,14 fala: não são eles todos espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna? Espíritos ministradores não são símbolos, são pessoas reais, sem o corpo físico nosso, né? Mas são pessoas reais. Enviados, eles têm uma missão, um objetivo, em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem? Nós, o povo de Deus. Precisamos conhecer melhor a missão dos anjos. Cada verdadeiro filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais. Você não está sozinho aqui neste mundo. Você não é um ponto perdido no universo, assim, estou aqui por acaso. Não, isso não é verdade. Satanás quer que a gente acredite nisso, mas não é verdade. Ele está conosco na nossa luta espiritual. Nós não estamos sozinhos. Quando você acha que é só mais um dia normal na sua existência, existe uma movimentação real de anjos ao seu redor. Se eles são espíritos ministradores, então a pergunta é: ministram como? O que eles fazem na prática mesmo? Aí voltamos lá em Salmos 34, 7. Eles acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Acampar-se não é uma visita rapidinho. Vou lá na casa do Ageu, da Ivânia, lá na casa da Márcia e do Aguinaldo. Não, lá na minha casa, na nossa... Não. Acampar-se quer dizer a permanência contínua, dia e noite. Ao redor, proteção de todos os lados. Proteção de todos os lados. Dos que o temem, não é uma promessa genérica, é uma promessa para todos aqueles, olha só, para todos, isso aqui é Espírito de Profecia, para todos aqueles que se colocam no senhorio de Deus, ou seja, para todos aqueles que temem a Deus. Assim já diz o versinho, ao redor dos que o temem, eu os livro. Aí, para complementar os salmos, que nós também já lemos, 91, 11 e 12.
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E eles fazem mais. Eles te sustentam com as suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. O anjo da guarda é designado a cada seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais protegem os justos do poder do maligno. Então, os anjos nos protegem do poder do inimigo. Não é sorte, não é amuleto, não é meu anjinho da guarda fofinho, bonitinho, dos desenhos animados, como já falamos. É uma designação divina. E ele nomeia anjos específicos para estar do nosso lado. Não sabemos o que um dia ou uma hora, o que vai nos acontecer amanhã ou depois, nós não sabemos. Mas Deus sabe. E Deus manda o seu anjo. Como a Ellen cantou, tem um anjo comigo agora, aqui, agora. Quando você vai dormir, quando você levanta. Tem até a musiquinha que a gente canta com os pequenos, quando, lá no do hallzinho do jardim, sobre os anjos, agora me fugiu. Né? Algumas musiquinhas, né? Quando eu estou dormindo, quando eu estou brincando, quando eu estou na escola, né? Existe um anjo, né? Com as crianças. Nós sabemos que os anjos são comissionados para estar do nosso lado e eles nos ajudam até escolher as nossas palavras e as nossas atitudes. Se nós estamos em comunhão com Deus, e se o nosso anjo estiver aqui, ele nos ajuda até a escolher as nossas palavras e as nossas atitudes também. Mas para isso, precisamos ter a comunhão diária com Deus. Precisamos, cada manhã, nos colocar nas mãos de Deus e pedir para que Deus envie os seus anjos para estarem conosco naquele dia, aquele novo dia. Muitas pessoas saem da esfera da proteção dos anjos por frequentarem ambientes ou fazerem algo em que os anjos não podem estar presentes durante o dia, enfim, em qualquer momento. Talvez você, nós estejamos vivos hoje, porque o nosso anjo nos livrou, nos guardou, nos protegeu. Por isso nós estamos aqui. Hoje. Vai haver um dia na eternidade em que Deus vai nos mostrar todos os livramentos que o nosso anjo, ou que anjos foram mandados, exércitos de anjos foram mandados para estar ao nosso lado, para nos livrar do perigo e do inimigo. Porque o inimigo, ele quer nos destruir, quer nos matar, mas Deus não permite. Se nós estivermos, né, sob a proteção de Deus, buscando a Deus, em comunhão com Deus, Deus envia um exército, se preciso, a proteger você. Não é lindo isso, irmãos? É muito lindo. Os anjos também, eles cooperam na salvação das pessoas. Em Hebreus 14, de 1 a 4, diz, não são todos eles espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Anjos, eles não só protegem de acidentes, mas atuam também na salvação, né, das pessoas. Enquanto você está dando um estudo bíblico, enquanto você está fazendo um apelo, o Espírito Santo e os anjos de Deus estão ali, com você, falando com você e também com a pessoa que está ouvindo. O Espírito Santo e os anjos trabalham em comum acordo. São todos relatos de Ellen White, daquele livro que eu falei. Ele trabalha impressionando as pessoas, a mente das pessoas, refreando o inimigo na mente, para que a pessoa se renda a Deus e ao seu comando.
Cada verdadeiro filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais. Exércitos invisíveis de luz e poder auxiliam os mansos e humildes que andam inteiramente com Deus. Em Apocalipse 4:6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, fazendo o quê? Proclamando o evangelho eterno. Nós adventistas, sabemos, essa teologia adventista, que os anjos representam o povo de Deus, levando a mensagem ao mundo, às pessoas que não conhecem a Deus. E essa simbologia não é por acaso, porque o céu trabalha em parceria com os seres humanos. Ajudando, como já vimos antes ali, nos estudos bíblicos, num testemunho, num apelo, em um versículo bíblico que você manda para alguém, para um amigo seu, os anjos estão ali, ajudando, juntamente com o Espírito Santo. Quando você fala assim, eu sou tímido, eu não sei fazer, eu não sei cantar, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei fazer nada na igreja. Deus diz para você, você não está sozinho. Se você quer fazer, eu coloco um exército de anjos ao seu redor, para falar por você. O Espírito Santo falará por você e com você, juntamente com os anjos. Então, eu creio que cada convite que é feito aqui na igreja, ou você poderia ajudar no serviço de cântico, você poderia fazer oração, é Deus impressionando pessoas a te convidarem a fazer algo para Ele. Então, eu acho que jamais deveríamos dizer, não, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Assim, você está dizendo, Senhor, eu não quero trabalhar com o Senhor, eu não quero ter parceria com o Senhor, eu não quero, me deixa quietinho aqui no meu canto né? A irmã White fala que, ao agirmos assim, os anjos de Deus, eles se retiram da nossa presença. Esses pensamentos todos estão no livro, A Verdade sobre os Anjos. Cada culto, cada pequeno grupo, cada visita, cada cenário assim, Deus está presente. Aqui na igreja, nós vemos só bancos e pessoas ou vemos anjos também? Eles estão aqui. O seu anjo está do seu lado. Nós não podemos ver, mas eles estão aqui. Temos muitos anjos aqui conosco hoje. Outra coisa, em Mateus 18:10 diz assim: não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Falando de quem? Das crianças. Não desprezem as crianças. Porque eu vos digo que os anjos do céu sempre veem a face do meu Pai. Deus mostra afeto, amor, carinho pelas crianças. Deus tem um cuidado muito grande conosco adultos, mas Ele tem um cuidado especial com as crianças. Quando pais e mães cooperam, compreendem a sua responsabilidade de educar os seus filhos com fidelidade, oração, anjos de Deus guardam esta família. E por mais simples que ela seja, é uma família sagrada e abençoada por Deus. Antes de sair de casa, cada família, antes de sair para o trabalho, deve fazer o culto com as crianças. Por mais simples que seja o culto, se você coloca a sua família aos pés de Cristo, nas mãos de Deus, Deus envia os seus anjos para estar com aquela família, com as crianças, principalmente, protegendo, guiando e livrando dos perigos. Você pode, talvez, não ter uma casa linda, maravilhosa, grande. Talvez você não tenha todos os dias um banquete na sua mesa.
Talvez você não tenha empregados para fazer o seu serviço. Talvez você não tenha um currículo invejável por muitos. Mas se você se consagra a Deus, cada dia, você e sua família, você coloca cada dia a sua família nas mãos de Deus, você é mais rico do que qualquer bilionário. Porque você tem a família celestial, você tem anjos cercando a tua família, protegendo, cuidando de você. E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E como devemos responder ao ministério desses anjos, magníficos anjos? Não adorar, como já falamos, nós adoramos o Deus dos anjos. Em Apocalipse 19, 10, diz que João tentou, quando ele viu o anjo, tentou adorar o anjo. Ele disse, não faças tal, adora a Deus, adora a Deus. A nossa fé não é angelologia, e sim cristocêntrica. Anjos se entristecem quando recebem a glória que é devido somente a Cristo Jesus, e a Deus e ao Espírito Santo. E se o estudo dos anjos não nos leva a amar mais a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, alguma coisa está errada conosco. Devemos viver de modo que os anjos permaneçam sempre do nosso lado. Muitos se afastam da proteção angelical quando escolhem lugares e ambientes onde os anjos do mal estão e os anjos de Deus precisam se afastar. Alguns lugares que você frequenta, quem sabe, conteúdos que você consome, ambientes de entretenimento. Se pudéssemos ver o mundo espiritual, veríamos os anjos de Deus se afastando e os anjos do inimigo ao nosso redor. Ui, que horrível, né, irmãos? Eu achei isso, assim, horrível isso. Possamos nos consagrar cada dia para que apenas a família celestial esteja do nosso lado e nunca a família do maligno, né? A pergunta honesta que deveríamos fazer para nós mesmos, eu quero ter comunhão com Cristo cada dia e ter um exército de anjos ao meu lado? Devemos cooperar com o exército celestial. Quando você perdoa alguém, quando você resiste a uma tentação, em secreto sua, que só você e Deus sabem, você mantém sua fé em meio à dor, às lutas, não é só uma coisa sua. O universo inteiro está te observando. Nós somos testemunhas para o universo inteiro. Deus está chamando, Deus não nos chama só alguém para ser protegido pelos anjos, mas para sermos cooperadores e termos parceria com o céu. Vamos relembrar um pouco alguns textos. O servo de Eliseu, enxergava só o exército inimigo. Mas Eliseu orou e pediu que Deus abrisse os olhos da fé dele para que ele visse o exército celestial. E hoje, aqui, o que nós vemos? Vemos exames médicos, boletos, trabalhos, conflitos familiares, culpa do passado, tentações invencíveis. Se Deus abrisse os nossos olhos hoje, nós poderíamos ver, os olhos invisíveis, poderíamos ver anjos acampados ao redor da nossa cama, da nossa casa, anjos visitando, quem sabe aquele filho que está afastado, por quem você tanto ora, tanto orou e continua orando. Nós viríamos, se o mundo invisível fosse aberto para nós, nós também viríamos o médico lá na sala de cirurgia, lá no exame, lá na consulta. Viríamos tudo isso. Anjos aqui no banco da igreja,
ao nosso lado, ao lado do seu filho, enquanto ele brinca, enquanto ele, né, vai na escola, enquanto, enfim, fazendo as suas atividades. Daniel, na música da Ellen, tinha lá que Daniel foi liberto da cova dos leões. Os anjos estavam ali, fizeram até os leõezinhos, né, dormirem ali, né? Em Daniel 9, 21, já estamos terminando. Em Daniel 9, 21 e 22, fala que quando Daniel começou a orar, Deus mandou o anjo Gabriel para explicar a ele aquilo que ele não entendia, a profecia que ele não entendia. Daniel orava quantas vezes ao dia? E nós oramos quantas vezes? Outra coisa, que o anjo falou para o anjo Gabriel, para Daniel, você é muito? Ninguém sabe? Você é muito amado. Você é muito amado, Daniel. Será que nós somos muito amados por Deus também? Assim como era Daniel? Olha uma citação aqui de Testemunhos Seletos. Diz assim: vi que anjos de Deus fogem da casa onde há irritação, olha só, contenda, desavença, aonde há palavras ofensivas, ríspidas, cônjuge contra cônjuge, e pais gritando com seus filhos. Os anjos fogem. Está lá em Testemunhos Seletos, na página 105. E diz ainda, lá também em Testemunhos Seletos, na página 121, diz: Jesus não envia os seus anjos a livrar aqueles que não fazem nada para mudar os seus maus hábitos. Precisamos nos entregar cada dia, cada instante nas mãos de Deus, para termos a família celestial do nosso lado. Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, se nós estivermos lá na sepultura, eu quero estar viva. Eu quero estar viva. Mas quando Jesus voltar nas nuvens do céu, se eu estiver lá, e se você estiver lá também, lá na sepultura, quem vai te erguer? Quem é que vai levantar, estender a mão para te tirar do pó da terra? O seu anjo da guarda. É o seu anjo da guarda. E como será maravilhoso, lá no céu, nós conversarmos com o nosso anjo da guarda. E ele vai nos mostrar quantos livramentos, como ele cuidou de nós. Vai passar um filme assim, ó, vai mostrar aquele dia, aquele outro dia. Lembra aquela vez? Lembra aquele que aconteceu? Lembra que quando você estava lá capinando, lá no mato, lá você viu uma cobra? Não foi você que viu, eu te mostrei. Lembra quando você viu aquele escorpião que quase você colocou a mão no escorpião? Foi o seu anjo que protegeu você. Não foi por acaso. Porque o seu anjo está do seu lado, protegendo, livrando dos perigos. Ele vai mostrar tudo isso para nós, lá no céu. E lá no céu, nós vamos poder voar com o nosso anjo. Já pensou? Já é legal andar de avião, aqueles que andam de avião, né? Já é legal voar, né, de avião. Alguns até voam de asa delta e outras coisas mais, né? Porque o homem, né, tem essa necessidade de voar, porque Deus colocou isso em nós. Lá no céu vamos fazer isso. Voar com o nosso anjo, conhecer outros mundos. Já pensou que maravilha? Mas essa maravilha só poderá ser realidade na minha e na sua vida, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus cada dia. Nos consagrarmos a Deus cada dia. E o céu é lindo e maravilhoso, mas será lindo e maravilhoso se nós estivermos lá no céu. Lá nós vamos poder cantar num grande e lindo coral. Nós vamos poder fazer isso. Você Aline, que sabe cantar maravilhosamente bem, vai cantar ainda, né, melhor ainda. E você, a Regi, a Márcia e todos que cantam aqui na igreja, a voz será muito mais, né? A nossa voz já é linda, mas o pecado, ela denigre um pouco a nossa voz, mas lá será tudo perfeito. Iremos cantar num grande coral lá no céu. Já pensou que maravilha? E lá vamos poder estar, ver Jesus, abraçar Jesus, conversar com Ele, ver nossos entes queridos que já se foram, viver com eles eternamente. Não será maravilhoso?
Nós precisamos estar lá, queridos, com o nosso anjo da guarda, com Cristo Jesus, né, e com toda a família celestial. Mas precisamos hoje, nos consagrarmos hoje, para que a família celestial esteja conosco aqui, para que um dia possamos estar com eles lá no céu. Nós vamos ouvir uma música agora. Faça dessa música a sua oração. E que Deus torne isso uma realidade na minha vida, na sua vida e de todos os nossos queridos a quem nós amamos. Vamos ouvir. Feche os olhos agora. Imagine o céu. Lá tem ruas de ouro. E um rio de cristal. Imagine as flores, lindas como você nunca viu. Imagine o seu filho
Oremos. Senhor, abre nossos olhos da fé. Ajuda-nos a viver à altura desse privilégio de caminhar cercado todos os dias pelos teus anjos. Que cada casa aqui representada seja um lugar onde os anjos se sintam à vontade para habitar. Porque Cristo, a família celestial, seja sempre bem-vinda no nosso lar. E que quando tu voltares, ó Deus, nós, a nossa família, todos os nossos queridos, possamos estar lá para sempre com Jesus, com a família celestial. Ó Pai, torna isso uma realidade na vida de cada um de nós aqui. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.